Que o Senhor, Deus Pai, possa estar presente no coração e na casa de cada irmão, cada irmã e cada jovem. Que o amor de Jesus se possa também fazer sentir presente. E, acima de tudo, que a influência do Santo Espírito reine na Igreja do Senhor em Viseu. É o que pedimos para esta manhã, em nome e pela graça de Jesus. Amém. O sermão desta manhã tem por inspiração a leitura da Palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 9, e do verso 24 ao 27. Se quiserem abrir as vossas Bíblias aí em casa e acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Convidava a todos a podermos baixar as nossas frontes e que nos possamos unir numa oração. Querido Pai do céu, obrigado por podermos estar nesta manhã de sábado juntos, apesar de separados, mas juntos no mesmo espírito, no mesmo desejo de louvar o Teu nome e de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, meditarmos nela, aceitando a influência do Teu Santo Espírito, para que com essa Palavra nós possamos ser transformados. Ó Pai, inspira-me nesta manhã, para que as palavras que eu irei aqui pregar, para que essas palavras não sejam minhas, mas possam vir de Ti. Que seja a Tua Palavra, aquela que do nada criou tudo e aquela que tem o poder de transformar os nossos corações. Que cada coração esta manhã a assistir a este culto divino possa ser transformado na Tua presença. Ó Pai, nós queremos nos lembrar de cada irmão, cada irmã que luta com dificuldades financeiras. Ó Pai, que Tu os possas abençoar. Dá-lhes a certeza de que não lutam sozinhos. Lembramos-nos também daqueles que estão doentes, com ou sem Covid. Tu és o médico dos médicos. Que Tu possas acompanhar cada irmão, cada irmã, cada jovem que estão lutando nessa situação. Sei que os seus médicos, inspira-os, guia-os e que eles possam sair vitoriosos, não só da sua luta física contra a doença, mas acima de tudo espiritualmente. Que possam sair dessa luta mais unidos a Ti. É o que Te pedimos durante esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Lembrava cada um dos irmãos e irmãs de que, à semelhança daquilo que acontece quando estamos aqui juntos na Igreja do Senhor, no templo, que neste momento está desolado, está vazio, nós temos sempre um momento também de louvor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Infelizmente, já contando com hoje, é o terceiro sábado que não o podemos fazer, mas que nos possamos lembrar de contactar o nosso tesoureiro, ou os nossos tesoureiros, de maneira a poderem, da forma que quiserem, da forma que puderem combinar, restituir ao Senhor os seus dízimos, devolvendo-os, ou partilhar com Ele as bênçãos que Ele tanto nos dá. Não nos vamos esquecer também dessa importante forma de louvarmos o Seu nome. Gostaria esta manhã de vos lançar um desafio. É um desafio provavelmente um pouco louco, quem sabe até descabido para a condição física de alguns de nós. Mas gostaria que pudessem embarcar nesta aventura. Não o façam, efetivamente. Aquilo que eu vos vou desafiar a fazer, se o quiserem fazer, pois até poderá ser um bom desafio, mas não o façam de uma vez só, da maneira como eu aqui vos vou propor. Façam de forma gradual, consistente,
mas eu queria realmente que pudessem vestir desta feita as vossas sapatilhas, calçar as vossas sapatilhas, vestir os vossos fatos de treino e pudessem aceitar o desafio de entrar na história que eu vos vou contar esta manhã. Pode ser até desproporcionado, mas eu sei que nós vamos conseguir aprender lições importantes para a nossa vida espiritual. Como sabem, o título do sermão desta manhã é Lições aprendidas durante uma corrida. E é esse o desafio que eu vos quero lançar. Vamos, durante esta manhã, entrar numa corrida. Desafiei-me a correr a maratona. Mas não foi de uma forma qualquer. Para mim, a maratona, além de ser um desafio físico, é um desafio mental. E é algo que realmente na corrida eu tiro muito prazer. Gosto muito de correr. É o contacto com a natureza, é o respirar o ar puro, é o vento a correr, é a paisagem, é o canto dos pássaros quando corremos na natureza. É algo que realmente me dá muito prazer. E eu propus-me a correr a maratona. Propus-me a correr a maratona e a preparar-me só em 6 semanas. E já eu não queria ter qualquer tipo de hesitação e então inscrevi-me numa corrida, numa maratona, 6 semanas antes da corrida acontecer. Eu propus-me a planear um treino onde eu iria aumentar as distâncias de forma gradual, iria descansar 2 ou 3 dias por semana, correr nos outros dias e aumentar de forma consistente e gradual as distâncias a cada treino. No final, gostaria de conseguir terminar os 42 km, 195 metros. Acima de tudo, gostaria de terminar a corrida. Mas com algum otimismo, quem sabe, terminá-la mais ou menos ali na tabela das 4 horas. Que lições é que nós podemos retirar do ponto de vista da nossa vida espiritual, até da nossa vida do dia a dia, da nossa vida profissional? Que lições é que nós podemos tirar de uma corrida? Será que essas lições se podem mesmo aplicar à nossa vida espiritual? Preparação. Diz-nos o livro de Tiago, no capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. No dia em que eu me inscrevi na corrida, comecei o treino a correr 6,5 km. Foi fácil, para o nível de preparação física que eu tinha, e eu segui o cronograma de treino o mais fielmente possível. Fui correndo, dia sim, dia não, e aumentando sucessivamente a distância a cada treino. Mas a partir de certa altura eu senti a pressão do calendário e aumentei um bocadinho mais as distâncias. Na semana em que me propus correr 16 km e depois 21, na corrida que fiz de 21 km, comecei a sentir o meu joelho esquerdo a doer. A dor foi piorando, mas eu quis acabar os 21 km que me tinha proposto a treinar naquele dia. No dia seguinte, o joelho doía-me muito. Tentei perceber o que estava a acontecer, mas tinha uma grande inflamação em algumas estruturas. E além de precisar de tratamentos, tive que decidir entre continuar a treinar, correndo o risco de não estar apto a correr a maratona, ou parar, descansar e tratar o joelho. Não pude treinar durante 2 semanas. Na nossa vida espiritual, enquanto crentes em Cristo, no nosso desejo de queremos testemunhar através da nossa vida, nós somos convidados, por um lado, a ser arrojados
empreendedores, visionários. Mas ao mesmo tempo também somos chamados a respeitar os padrões culturais e de vida nos sítios ou nos países onde nós vivemos. Tentar algo de novo, aventurar-nos no desconhecido, muitas vezes é um risco. E a maior parte de nós, se nós formos sinceros, prefere a rotina do dia-a-dia. Prefere fazer o que é o costume. Prefere não mudar. Mas em algum momento da nossa vida nós percebemos que necessitamos de mudanças. Nós lemos, nós estudamos estratégias, lemos sobre o testemunho na nossa vida, mas se nós não fizermos nada efetivamente para mudar, se nós não atirarmos a pedra no charco, se não criarmos tumulto na nossa vida, a realidade é, o mais certo, é que não haja mudança. A mudança, na realidade, causa dor. O mais certo é que nós vamos nos magoar no processo de mudança. Mas tenho certeza de que estivermos dispostos a arriscar e a mudar os paradigmas da nossa vida, nós vamos crescer, vamos amadurecer, mesmo precisamente com essa dor causada pela mudança. Eu não digo isto de barato. Se olharmos para a vida dos apóstolos, se olharmos para a vida dos grandes reformadores cristãos ao longo das eras, se olharmos para a vida dos pioneiros da nossa igreja, será que nós só encontramos nessas vidas boas circunstâncias, circunstâncias favoráveis? Ou esses homens e essas mulheres tiveram que arriscar as suas próprias vidas, a sua integridade física, a sua saúde, no meio de circunstâncias difíceis, para fazer avançar a obra de Cristo, no tempo e no local onde eles estavam? Eles tiveram que tomar decisões difíceis, em tempos difíceis, e com o risco da sua vida, da sua saúde. Veja o testemunho que a irmã White nos deixa no livro Testemunhos, primeiro volume, na página 103. Ela teve que tomar, a determinada altura da sua vida, uma decisão difícil. Ela diz o seguinte: havendo-me convencido de que o meu marido não recuperaria a sua prolongada doença enquanto permanecesse inativo, e de que havia chegado o tempo de sair e dar testemunho ao povo, decidi fazer uma viagem pela região norte de Michigan com o meu marido, em sua condição de extrema debilidade e no mais rigoroso frio do inverno. Requeria não um pequeno grau de coragem moral e fé em Deus ao tomar essa decisão de arriscar tanto. Mas eu sabia que eu tinha uma obra a fazer e me parecia que Satanás estava determinado a conservar-me afastada dela. Eu havia esperado intensamente que o nosso cativeiro fosse mudado e temia que vidas preciosas pudessem se perder pela demora. Permanecer mais tempo distanciada do campo de trabalho era para mim pior do que a morte. E deveríamos pôr-nos em ação para não perecer. Assim, a 19 de dezembro de 1866, deixámos Battle Creek sob uma tempestade de neve rumo a Wright, Michigan. O meu marido suportou a viagem de 145 quilómetros no meio da muito melhor do que eu esperava. E pareceu-me mais saudável ao chegarmos ao destino de quando deixámos Battle Creek. Deixem dar-me o meu testemunho pessoal. Eu vivi no Michigan. Eu estive nesta pequena cidade de Battle Creek e passei lá 2 invernos. Digo-vos que os invernos ali não são fáceis. Numa noite pode nevar mais de meio metro de neve. E com certeza que não foi com ânimo leve que a irmã White tomou esta decisão de viajar. E as viagens naquele tempo não eram num carro com ar-condicionado. As viagens no final do século, no meio do século XIX, eram feitas a cavalo ou numa charrete, provavelmente nestas circunstâncias num trenó. 145 quilómetros de viagem num dia no meio da neve. A decisão difícil que esta irmã teve que tomar.
Tinha o marido doente. Era muito mais fácil, pelas circunstâncias, ficar quieta, não mudar, deixar-se estar. Que desafio, mas acima de tudo, que exemplo importante, vital para a vida de cada um de nós. Para si, irmão, para si, irmã, acima de tudo, para si, para ti, jovem. Perseverança. O tempo começou a ficar frio. A minha vontade era ficar em casa, mas eu sabia que tinha uma meta a cumprir. Estar preparado para correr a maratona. Comecei a correr novamente, o joelho ficou bom e tive que começar do início. Corridas de 6, 7 quilómetros. Descansei, corri de forma determinada, dia sim, dia não. Tinha 2 semanas para completar o meu treino. Finalmente chegou o dia em que consegui correr 16 quilómetros. Verifiquei no meu cronograma de treinos. Esse dia eu devia ter conseguido correr 30 quilómetros. Estava muito atrasado. Eu sabia que se não treinasse de forma conveniente, com as distâncias a aumentar cada vez mais, as coisas iriam ser muito difíceis no dia da corrida. Quando o dia da corrida chegasse. Mas esse dia chegou. O dia da corrida finalmente chegou. O tempo estava péssimo. Chovia, fazia trovoada. A temperatura ambiente na rua era de 8 graus. Primeira metade da corrida eu senti-me bem. Comecei a ficar otimista. O joelho não me incomodou. E eu achei que, da forma como eu completei a primeira metade da corrida, as coisas iam correr bem. Consegui fazer os primeiros 20 quilómetros em 2 horas e 3 minutos. No entanto, no quilómetro 27, eu comecei a desacelerar, gradualmente. Senti que a energia estava realmente a baixar. E é aqui que a dor começa. Não era a dor por eu ter uma lesão, por me ter magoado, mas era a dor de estar cansado. Era a dor da fadiga. Começou nas pernas, na barriga das pernas, e começou a migrar para as coxas, de uma forma irritante, de uma forma persistente. Na nossa vida espiritual, a perseverança é um fator-chave. O inimigo está sempre a tentar-nos, está sempre a desmoralizar-nos, está sempre a criar circunstâncias de empecilho que nos provocam a incapacidade de agir, de tomar decisão. Ele tenta mostrar-nos que é muito mais fácil a nossa vida se acima de tudo, nós desistíssemos da fé. A tentação está sempre aí. Quem sabe para alguns, em cada reunião de conselho. Para outros, talvez, o sair para levar alimentos aos necessitados. O dia está frio, está chuva. Ficávamos tão melhor na nossa casa, ainda por cima, um confinamento. Para outros, talvez seja a vontade de retorquir a uma colega mal-humorada, sempre capaz de criar problemas em vez de criar proatividade no nosso trabalho. A nossa tentação, se calhar, é mesmo responder mal. Mas em Cristo nós sabemos que temos que correr a outra milha com essa colega, que temos que ajudar, tentar perceber o que se passa com ela. Para outros, quem sabe, é a doença pessoal, doença física que estamos a passar. Para outros é a doença do nosso pai, do nosso filho. Cada um sabe as circunstâncias que Satanás lança contra nós. Mas o convite é feito a cada um de nós na mesma. Através dessas dificuldades, nós somos convidados a continuar a dar testemunho da nossa vida. Temos que ser perseverantes. Sem a perseverança, não se correm corridas. Sem ela, todos os projetos da igreja, todas as boas ações que nós queremos desenvolver da nossa vida, todos os nossos testemunhos pessoais não passarão apenas de boas intenções.
É-nos dito nos manuscritos, página 95, de 1903. Na palavra de Deus são apresentados dois partidos em guerra que influenciam e controlam os agentes humanos no nosso mundo. Constantemente esses dois partidos estão trabalhando com todo o ser humano. Os que estão sob o controle de Deus e são influenciados pelos anjos celestiais serão capazes de discernir as atuações ardilosas dos poderes invisíveis das trevas. Aqueles que desejam estar em harmonia com os agentes celestiais devem desejar intensamente fazer a vontade de Deus. Não devem dar lugar de maneira alguma a Satanás e aos seus anjos. Mas, a menos que estejamos constantemente em guarda, seremos vencidos pelo inimigo. Embora uma solene revelação da vontade de Deus quanto a nós tenha sido feita a todos, o conhecimento de sua vontade não coloca de lado a necessidade de fazer por ele fervorosas súplicas, por ajuda e de se buscar diligentemente cooperar com ele na resposta às orações que foram feitas. Ele realiza seus propósitos por meio de instrumentos humanos. Ele realiza os seus propósitos por meio de instrumentos humanos. Deus quer utilizá-lo assim, querido irmão, querida irmã. No meio das suas dificuldades, Deus quer usar-te, jovem. Menino e menina, tu podes ser um instrumento nas mãos de Deus. Dor. À medida que os corredores avançam na corrida, o ácido lático começa a acumular-se, causando irritação, dor, que leva muitas vezes à incapacidade. Eu estava com dores, mas eu não estava magoado em lado nenhum. Corri com cuidado, tentando imprimir um ritmo consistente, mas calmo, pensando em cada passo, respirando um fôlego de cada vez, um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, sempre no mesmo ritmo, fazendo o meu melhor para ter a certeza de que cada passo era bem colocado, evitando pedras, evitando buracos. Mas a dor persistiu. Logo percebi que todos ao meu redor estavam na mesma situação que eu. Estavam todos a sofrer. A partir dessa altura, a corrida deixou de ser só sobre mim. A corrida passou a ser uma experiência no coletivo. Começámos também a animar-nos uns aos outros, a tentar dar energia. Comecei a preocupar-me com a corrida também daqueles que estavam à minha volta. Comecei a desejar que eles terminassem a corrida tanto quanto eu desejava que a corrida terminasse para mim. Deixei de me sentir sozinho. A corrida deixou de ser algo que só me dizia respeito a mim. Estávamos todos a sofrer. Mas mesmo assim continuávamos na mesma direção, com o mesmo objetivo. Passo a passo, respiração a respiração, tentando encorajar-nos uns aos outros. Diz-nos irmão White no livro Conselhos para a Educação, página 68. Aconselhai-vos uns aos outros. É a mensagem que me foi dada muito repetidamente pelo anjo de Deus. Influindo no julgamento de um homem, Satanás pode empenhar-se em controlar os assuntos a seu belo prazer. Pode ele ter êxito em desviar a mente de duas pessoas, mas quando vários trocam ideias juntos, há mais segurança. Cada plano será estudado mais rigorosamente, cada movimento rumo do progresso considerado mais completamente. Daí, há menos perigo de precipitação de planos desavisados, que trariam confusão, perplexidade e derrota. Na união, há a força. Na divisão, há a fraqueza e a derrota. Deus está a conduzir um povo, a prepará-lo para a transladação. Estamos nós, que desempenhamos uma parte nesta obra, portando-nos com o sentimento de Deus? Estamos nós a buscar operar unidos?
Estamos dispostos a tornar-nos servos de todos? Estamos seguindo o nosso grande exemplo, Jesus? O mestre severo, crítico, despótico, desatencioso para com os sentimentos alheios, deve esperar que o mesmo Espírito se manifeste para com ele próprio. Aquele que deseja conservar a própria dignidade e o respeito de si mesmo, precisa ter cuidado para não ferir desnecessariamente o respeito próprio dos demais. Chegou o momento em que alguns corredores começaram a diminuir a velocidade, pouco a pouco, até que pararam de correr. Tremiam de hipotermia na beira da estrada. Nós desejámos-lhes boa sorte e continuámos a correr, passo a passo, a respiração a respiração. Custa muito ver pessoas que, à partida, pareciam bem preparadas. Perderam meses de treino. Pareciam capazes do ponto de vista físico, até do ponto de vista mental. Tanto esforço e não acabam a corrida. Muitas vezes o mesmo princípio se aplica dentro da família da Igreja. Estamos todos nesta jornada. Todos estamos a correr a grande corrida da salvação. E nós gostaríamos de pensar que no final da corrida vamos estar todos presentes. Vamos todos cortar a meta da salvação. Mas também, por outro lado, bem no fundo do nosso ser, nós sabemos que nem todos vão conseguir. A dor de continuar, ou talvez o fascínio pelo mundo à volta, faz muitos simplesmente parar. E isso faz com que a nossa própria corrida cause ainda mais dor. São irmãs e irmãs que nós amamos. São irmãos e irmãs com as quais nós perdemos tempo, investimos de nós. E custa tanto, dói tanto nós vemos perderem-se nesta corrida. Nós lamentamos, mas continuamos a correr, passo a passo, respiração a respiração. A progressão. No início de cada corrida, cada corredor recebe um chip. Esse chip é colocado numa peça da nossa roupa, talvez numa das sapatilhas. E para que serve esse chip? Esse chip, logo que nós passamos a linha de partida, começa a contar o nosso cronómetro. Começa a contar o nosso tempo. E ao longo da corrida há vários sítios onde esse chip marca o tempo que nós estamos a demorar em cada período da maratona. O mecanismo é fácil de explicar. Há fatores mecanismos de detecção, onde esse chip marca o tempo onde nós estamos a passar a determinado momento, nos vários sítios de apoio na corrida, de água e de refresco. Claro está que o último tapete, o último sítio de marcação é o quê? É a meta. É o sítio que todos os corredores querem chegar. No progresso da nossa vida espiritual, também acontece algo semelhante. O Senhor zela por cada um dos seus filhos. O Senhor zela pelo seu povo. E isso deve motivar-nos. Deve motivar-nos a querer alcançar coisas importantes na nossa vida espiritual. Coisas cada vez maiores na vida, nos projetos da nossa igreja. Afinal, Deus está conosco. Ele está a correr conosco. Deus incentiva-nos a seguir em cada frente, em cada passo e em cada respiração. No livro Para Conhecê-lo, Meditações da irmã White, na sua página 200, já nos dito o seguinte: amemos a Deus supremamente, não permitindo que nenhuma influência se interponha entre nós e o nosso Deus. Temos de dar atenção à luz que Deus permitiu que brilhasse no nosso caminho. Devemos mostrar perante todo o céu que apreciamos cada raio de luz. Devemos refletir sobre outros essa luz. Somos responsáveis
perante Deus pela nossa influência. Mesmo que sejamos obrigados a ficar aparentemente sozinhos, não estamos sós, pois Cristo está connosco para animar-nos, fortalecer-nos e abençoar-nos. Ele acha-se familiarizado com todo o desejo do nosso coração, com cada propósito da nossa vida. Diz ele: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, verso 18. Creiamos que Deus fará justamente segundo o que prometeu. De alguma forma, o facto de nós sabermos que o nosso progresso está a ser registado é conveniente para nós. Na nossa vida espiritual, devemos estar cientes que Deus registra o nosso progresso. Que privilégio nós temos. Não estamos sós. Temos à nossa disposição, a cada passo, a cada respiração, o poder da influência do Espírito Santo. O Senhor zela pelo seu povo e isso deverá fazer com que nós queiramos alcançar vitórias espirituais cada vez maiores. Volto a dizer, afinal, Ele, Deus, está conosco, correndo conosco e incentivando-nos a seguir em frente, cada passo, cada respiração. O prémio. No posto de socorro, quilómetro 20, estavam a anunciar pelo alto-falante que a corrida tinha sido cancelada. Havia uma forte possibilidade de tempestade que se estava a dirigir na nossa direção. A quem estava a organizar o evento começou a dizer as seguintes palavras: se querem continuar a correr, podem fazê-lo por vossa própria conta e risco. A organização não pode responsabilizar-se pela vossa decisão. Eu simplesmente continuei a correr. E a maioria dos outros que me acompanhavam continuaram a correr. Chegámos tão longe, não íamos agora desistir. Os últimos quilómetros foram muito, muito difíceis. O meu ritmo gradualmente começou a diminuir, assim também como a temperatura ambiente. Chovia, estava todo ensopado. Mas continuámos a correr, passo a passo, respiração a respiração, passo a passo, respiração a respiração. Eu às vezes ultrapassava os outros que estavam comigo, outras vezes era ultrapassado por eles. E isso acabava de nos dar um sentimento de equipa. Cada vez que eu passava por eles ou eles passavam por mim, nós incentivávamos a continuar a corrida, a não esmorecer a nossa vontade interior. E acabávamos por realmente perceber que não estávamos sós. Corríamos uns com os outros. De qualquer das formas, nós sentíamos, por outro lado, que ninguém podia acabar a corrida por nós. Se não fôssemos nós a decidir dar o próximo passo, o passo seguinte, ninguém iria correr por nós. Lembro-me de ver a placa que marcava o quilómetro 40. 40 quilómetros, já corri 40 quilómetros, só faltam 2. Só faltam 2 quilómetros. Eu não tinha percebido que já tinha corrido tanto tempo. Não tinha trazido relógio, não tinha trazido telemóvel comigo, mas eu percebi que precisava de continuar. Não podia parar agora. Passo a passo, respiração a respiração. Passo a passo, respiração a respiração. Subimos uma colina, depois começámos a descer por uma curva molhada e logo ali estava a meta. 42 quilómetros, 195 metros. Fomos recebidos com muitos aplausos e uma menta bem quente. Algumas pessoas foram abraçadas, outras tiravam fotografias. Tínhamos terminado a maratona. Tínhamos conseguido vencer os quilómetros. Tínhamos conseguido vencer a dor. E naquele momento, para mim,
A dor já não contava para nada. A alegria de ter conquistado aquela meta foi muito maior do que a dor e do que o esforço despendido. Esta corrida, como tantas na nossa vida, ensinou-nos algumas lições. Em primeiro lugar, às vezes nós podemos não estar completamente preparados para o que estamos prestes a ter de passar. Mas nós podemos perseverar na força e na graça de Deus. Deus promete estar conosco em qualquer circunstância. Na sua força, nós seremos sempre vencedores. O sucesso é determinado pela nossa vontade de continuarmos dando a mão à mão daquele que nunca falha. Segunda lição: a dor faz sempre parte deste processo. A dor poderá ser física, poderá ser financeira, poderá ser até emocional e espiritual. As tentações de desistir vão aparecer, mas nós devemos manter o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia no caminho certo, mesmo quando os outros parecem querer escolher o caminho mais fácil. Foquemo-nos na meta. Foquemo-nos no amor de Deus. Na sua justiça, todas as coisas nos irão ser acrescentadas, passo a passo, respiração a respiração. A meta é a salvação. O prémio é a eternidade com Cristo. Como nos diz Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos enreda e corramos com perseverança a carreira que está diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à destra do trono de Deus. Nós preparamos-nos depositando todo o peso do pecado aos pés e de Jesus a cada momento da nossa vida. Vida é essa que Ele deu para nós vivermos, com dons e circunstâncias favoráveis, mas também com circunstâncias difíceis, com provas. Mas isso deve aliviar a nossa carga. A certeza de que o pecado, as dificuldades podem ser depositadas aos pés do nosso Senhor, aos pés da cruz. Vejam o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esqueçamos os erros do passado. Não continuemos a viver com o peso da culpa, mas que possamos depositar esse fardo aos pés da cruz e seguir em frente na nossa corrida da salvação. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Cada um de nós tem a sua própria corrida, a sua própria experiência de vida. Eu não posso correr a corrida do meu querido irmão, da minha querida irmã, do meu querido jovem. Não posso correr a vossa corrida. Tenho que correr a minha própria corrida, a corrida que foi proposta para mim. Mesmo que eu ache que a sua corrida é mais fácil que a minha, que importa isso? É a minha vida que eu tenho que enfrentar na graça, no amor e no poder de Cristo. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso ouvi-la nas suas lamentações. Eu posso aliviá-la nas suas dificuldades. Esta corrida não tem que ser uma corrida feita sozinha. Eu posso corrê-la em equipa. E que equipa nós podemos encontrar na família espiritual de Cristo, na família espiritual que encontramos na igreja aqui em Viseu. Cada um corre a sua corrida, cada um tem a sua própria experiência de vida, mas nós podemos correr a corrida juntos uns
com os outros e, acima de tudo, na companhia e no poder que encontramos em Jesus. Jesus é que sabe qual é a melhor corrida para mim. Confiemos nele. Quando mantemos os nossos olhos focados no nosso chamado pessoal e corremos com perseverança a nossa própria corrida, nós não corremos sozinhos. O próprio Jesus disse que iria estar connosco. Ele não vai deixar-nos correr sozinhos, mais uma vez eu digo. Quando continuamos a avançar, mesmo quando pensamos que todos pararam à nossa volta, nós, passo a passo, respiração a respiração, acabaremos por receber a recompensa prometida. Deixo-vos com a promessa que encontramos no livro de Isaías, no capítulo 40 e no verso 31. É-nos dito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Convidava-vos agora a despedir através de uma oração. Querido Pai do céu, Tu lanças sobre nós um desafio. A experiência de vida de cada um de nós é uma corrida, é uma maratona. E as maratonas não se correm depressa. As maratonas correm-se com a gestão da nossa energia. Ó Pai, que a energia que vem de Ti, a energia espiritual que vem pela presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, faça que essas vidas, faça que a minha vida possa ser uma vida que brilha para Ti. Ó Pai, que nós não nos desmoralizemos no meio das dificuldades que Satanás nos lança. Que a dor que Ele espalha na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos, sejam eles familiares diretos de sangue, sejam eles os nossos familiares da família espiritual. Ó Pai, que nós não nos desencorajemos, mas que nós possamos correr esta vida espiritual, esta corrida espiritual, passo a passo, respirando a influência do Teu Santo Espírito. Ó Pai, sei que os jovens, alguns deles terminando os seus cursos, outros, quem sabe, querendo iniciar a sua vida espiritual, ó Pai, que eles não se sintam sós quando decidem ser-Te fiéis. Sei com aqueles que lutam em dificuldades financeiras, quem sabe num país estrangeiro. Ó Pai, que eles não se sintam sós, que eles corram esta corrida na certeza da Tua presença. Pai, nós que somos impelidos a brilhar por Ti, numa vida de testemunho, permanece na nossa vida. Pai, sê com os projetos da Tua Igreja. Nós estamos a viver num momento de confinamento neste país. Ó Pai, não deixes a Tua Igreja morrer. Em particular aqui em Viseu, que todos os projetos que nós estamos a desenvolver, acima de tudo que eles se desenvolvam nas nossas vidas, em cada unidade de ação, em cada dinamizador da unidade de ação, em cada responsável do departamento de igreja, em cada ancião, na vida espiritual do pastor e da sua família. Ó Pai, não nos abandones, mas que nós possamos correr na certeza de que Tu estás connosco, que nós possamos correr de forma perseverante. É o que Te pedimos esta manhã, em nome de Jesus. Amém.